Olá pessoal, bom dia! Feliz sexta-feira aí para todos, dentro do possível. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é sobre a psicanálise como cura pelo amor e a singularidade do analista versus, entre aspas, a abordagem teórica. Vamos lá. A gente sabe que desde Freud o amor está colocado, né, na análise. Ele dizia que a psicanálise busca restabelecer a capacidade de amar, dentre outras coisas também, né? Ora bolas, né? Mas, afinal de contas, como que a psicanálise poderia ajudar as pessoas a encontrarem mais o amor em suas vidas? Seja pelos outros, pelas coisas e, sobretudo, por elas mesmas. É uma questão que fica em aberto, né? A gente sabe que é muito importante a relação terapêutica e o balizamento transferencial na condução de uma análise, na qualidade de uma análise. E muitas vezes, se o analista ele fica resumido a uma espécie de cabedal técnico ou metodológico, no sentido de uma asepsia, uma distância emocional e pessoal em relação ao paciente, ele pode acabar se tornando um burocrata, que é justamente o que eu tenho dito nos últimos vídeos, né? Um pouco aqui na minha empreitada no Paixanalyticon e no Infamiliares, lá do Facebook, no grupo, né? Então, o que a gente costuma ouvir por aí, né? Pessoas que têm experiências muito interessantes, muito legais, com psicanalistas, com terapeutas, com psicólogos, assim como nós temos relatos de experiências indiferentes, não cheira nem fede, mas também não ajudou, e temos relatos de experiências ruins, né? O que eu percebo dentro da minha experiência como analisante, ao longo aí de 30 anos, digamos assim, né? Que as minhas análises que não deram certo, elas foram decorrentes de uma ausência de comparecimento energético e libidinal dos meus psicanalistas, independentemente da abordagem deles. Eu já fiz análise com analistas de tendências diferentes, kleinianos, winnicottianos, lacanianos e tal, e o que eu percebi é que as análises não caminhavam, ou elas caminhavam até um certo ponto, pelo menos, não que não caminhavam nada, mas elas não caminhavam até onde elas podiam caminhar, justamente porque o analista não comparecia com a sua libido analítica. Eles não estavam ali efetivamente comigo. Não estavam, digamos assim, engajados na formação de uma dupla terapêutica. Então, resgatando essa ideia do Freud, e aí doa quem doer, né? Vai ter gente que vai ou não vai dar o braço a torcer a isso. O que eu percebo é que o mais importante na psicanálise, mas também na psicologia e nas psicoterapias, não é tanto a abordagem no sentido técnico, metodológico ou teórico, senão a forma como o analista ou o terapeuta comparece energeticamente na relação terapêutica. E esse é o principal fator de mudança. Evidentemente que ele precisa ter escuta, ele precisa ter ferramentas de leitura, ele precisa ter ferramentas de intervenção, e tudo isso de alguma maneira vai ser fornecido pela sua formação através dos seus supervisores, da sua análise pessoal e dos seus professores. Então não estou dizendo que tanto faz a teoria que ele utiliza, né? Não, isso tem implicância, tem efeitos, mas eu acho que o que vem primeiro é a possibilidade do analista existir na sua singularidade e no seu estilo. E aí, se ele tiver primariamente colocado através do seu campo energético, da sua criatividade, comparecer na transferência
instituindo e ajudando a construir essa relação terapêutica, pode ser lacaniano, pode ser winnicottiano, bioniano, kleiniano, o resto vai vir como uma consequência, como uma espécie de lapidação dessa relação terapêutica, né? Então, eu sei que isso pode ser um pouco incômodo, né? Porque tem muita gente que veste a camisa das abordagens e fica nessa guerrinha de egos, né? Qual que a abordagem é melhor? A minha é mais avançada, a minha desbanca a sua, a minha é mais moderna. E, na verdade, quando os psicanalistas ficam nessa guerrinha de egos, nessa guerra política, econômica, institucional e filiativa, eles acabam esquecendo que eles precisam comparecer de uma forma singular em cada análise e em cada transferência. Então, o meu recado é esse, né? Que vocês possam, já que a psicanálise, eu falo de dentro da psicanálise, é uma ciência do sujeito que radicaliza o singular, que ela traz à tona a ideia de um inconsciente, de uma verdade, de um saber e de uma energia que existe dentro de nós. Nós precisamos, já que estamos lidando com pessoas que de alguma maneira estão sofrendo, estão num processo de adoecimento, nós precisamos estar com a nossa libido analítica aí disponível, e por isso que, para energizar essas pessoas, para dar vitalidade a elas. E é por isso que esse é o fator primordial na condução de um bom tratamento, na minha opinião, né? Então, a psicanálise, sim, é a cura pelo amor e, na minha opinião, a abordagem teórica ela serve mais para a gente pensar algumas coisas, de fato, eventualmente construir certos tipos de intervenção, mas ela não pode suplantar a singularidade, sobretudo pulsional, do paciente e do analista. Então, essa era a minha mensagem de hoje. E nos vemos em breve. Aí um grande abraço, Keiko, Priscila Venosa, minha amigona, eu, Psique, a Patrícia, a Yara, todo mundo que tá aí. Um abração, valeu, tchau, tchau, pessoal.